Boa noite, irmãos e irmãs da UD Partenon, mais uma vez reunidos, seguindo o projeto de palestras curtas. Hoje veremos sobre um importante ensinamento do mestre Galileu, onde os 4 evangelistas o transcreveram. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. De que maneira serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Nós encontramos essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, com o título Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, tratando do conhecimento. Então, por que Jesus fala isso para os discípulos e para o povo? Se alguma pessoa deseja andar no meu caminho, deve abrir mão das suas comodidades na terra, assumir os seus desafios. Jesus sempre nos apresentou um roteiro de vida, roteiro seguro, infalível para a conquista da felicidade pelo desprendimento do egoísmo através do esquecimento de si mesmo. Ele nos ensinou o desapego ao bem próprio em proveito do bem de todos, vencendo os desafios que são muitas vezes catalogados por dificuldades e obstáculos, consequência de nossos enganos, equívocos e erros de reencarnações passadas e também muitas da reencarnação atual. Então nós devemos e precisamos tomar Jesus como exemplo, procurando segui-lo com determinação, com vontade, suficientemente valorosos na fé para vivermos uma integral comunhão espiritual. A cruz referida por Jesus nos apresenta 3 aspectos. Um deles no cumprimento de nossos deveres diários, que precisamos fazer com boa vontade, com alegria de viver, tratando bem a todos, principalmente os de casa. É um esforço para sermos padrões de moralidade, de trabalho, de fé em Deus e amor ao próximo, baseando os nossos atos no Evangelho, para que nos tornemos dignos do Mestre. No segundo aspecto, nós estamos nos desafios, que catalogamos muitas vezes por sofrimentos. Não há efeito sem causa. As provas encontradas devem ser enfrentadas com serenidade e altivez para a superação. A ignorância, a viciação de toda ordem, os crimes produzidos pela dureza dos corações, nas nossas milenares etapas reencarnatórias. São desvios das leis de Deus. Então é plantação nossa, e daqui, de hoje, sairá o nosso futuro. Depende de nós. No terceiro aspecto, a mediunidade. O intermediário digno de Jesus transforma-se pelo estudo sério, com dedicação, com perseverança, tornando-se condutor de luz para os que vivem nas trevas, consolo para os aflitos, esperança para os tristes, alívio para os que sofrem e guia para os cegos espirituais. Também nós lembramos, falava o mestre, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas salvar qual vida? Aqui nós invertemos os valores, a vida espiritual ou a vida material? Porque a maioria da humanidade acredita que tudo se resume à terra, então centra seus únicos interesses e concentra seus esforços apenas nas coisas materiais. Quando despertarem no mundo espiritual, verificarão que correram atrás de ilusões. Como não conquistaram bens espirituais, estarão pobres
espiritualmente, porque densificaram seus perispíritos, tudo fazendo para conquistar os bens da terra. E enquanto não adquirirmos consciência da própria personalidade, nós nos movimentaremos no mundo amontoando problemas sobre a nossa cabeça. Puro materialismo. Também o Mestre nos diz: aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho vai salvar-se. Porque a nossa verdadeira vida é a espiritual, que viveremos quando estivermos libertos da matéria densa. Então, perder por amor a Jesus é observar rigorosamente os seus ensinamentos, única maneira de amealhar riqueza espiritual. Fazendo bom uso dos bens da terra, sem nos deixar escravizar por eles, porque são meios para que consigamos o progresso espiritual. Também nós temos no item 17 desse capítulo uma frase: quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, considerai-vos felizes, porque tereis ocasião de provocar o outro e provar a sinceridade da vossa fé na vida futura. De novo ele fala na vida futura. Então o mérito consiste em resistir corajosamente, aceitando com resignação, sem desesperações, o desafio que se apresenta. Exemplo, Allan Kardec. Nós vamos ver então Paulo: o amor tudo suporta, porque tudo crê, porque tudo espera e tudo sofre. No final dos tempos, diz o apóstolo, muitos estarão distraídos, porque estarão ocupados com o mundo material. Então Jesus certa vez fez uma pergunta: que buscais? E depois ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Então nós precisamos fazer o melhor ao nosso alcance, distribuindo o amor que nós temos e somos como sementes. Exemplo, o sol. O sol beneficia tanto a lama quanto as pétalas de delicada rosa. E nós então podemos fazer o nosso trabalho. E ele finaliza dizendo: de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Nós temos muitos exemplos na doutrina espírita de poderosos da terra que não passavam de mendigos da luz no mundo espiritual. E para essa frase, ganhar o mundo todo e perder-se, nós temos o exemplo da parábola do avarento. Nós vamos nos lembrar: o homem possuía muitos bens, muitas terras, muitas casas, trabalhou muito, duplicou ou centuplicou as suas posses, a sua colheita de grãos foi imensa, ele não sabia o que fazer, então teve uma ideia brilhante: vou derrubar todos os meus celeiros, construir maiores, colocar todo a minha colheita e repousar. Aí direi à minha alma: agora repousa, come, bebe, dorme, aproveita de tudo isso, viaja, enfim. E aí ele escuta: louco, ainda esta noite tomarão a tua alma. Uma figura alegórica que nos impacta. Nós perdemos, às vezes, a oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de estarmos trabalhando materialmente, quitando dívidas morais,
e nos esquecemos. E novamente voltamos ao sítio de sombras de onde viemos. Que fique para a nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs, fiquemos em paz. Boa noite.